Masculino com 30 anos teve um entorse há 3 dias e está com dor na face lateral do tornozelo. E aí está o exame na topografia do ligamento calcâneo fibular. E aí, o que está acontecendo com esse paciente? Será que teve uma rotura? Foi parcial? Foi completa? Como laudar? Então é isso que nós vamos ver até o final deste vídeo, com sugestão de laudo, discussão do casos e muitas imagens para você assimilar o conteúdo. Você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto e sem enrolação, para quando aparecer um caso semelhante, você acertar o seu diagnóstico e ajudar o médico solicitante. Então, se fizer sentido ao final deste vídeo, não esqueça de curtir e seguir o canal. O que chama a atenção nesse caso? Então, o paciente teve um entorse há 3 dias. E aqui, na topografia do ligamento calcâneo fibular, vemos o ligamento no plano longitudinal. Ele está espessado e escuro, mas tem uma área de afilamento importante aqui no terço médio e uma aproximação dos tendões fibulares perto aqui da articulação subtalar posterior. Aqui, cranialmente, tínhamos a fíbula, talos e calcâneo. Muito importante no ultrassom musculoesquelético um pouco de paciência e avaliar também a alteração nos dois planos. Então, acompanhando aqui, ó, plano longitudinal e agora no plano transversal. Observem como não tem muita substância ligamentar ao nível do terço médio e uma aproximação muito grande entre os tendões e o osso profundamente. Então, esse aqui é o plano transversal e aqui já na topografia de inserção do calcâneo. Então, voltando aqui no plano transversal, observamos esse acentuado afilamento. Já no plano longitudinal, olha o ligamento aqui como ele vem e a fila aqui bem nessa região. Então aqui temos uma alteração do ligamento calcâneo fibular. E aí, já tem a sua hipótese? Será que é uma rotura parcial? Lembrando que aqui ó, estou fazendo algumas manobras de flexão dorsal e varismo do retropé para tentar tensionar o ligamento e em nenhum momento eu observo o movimento deste ligamento, que é uma dica muito importante para fechar esse tipo de diagnóstico. Nada melhor que comparar com o normal para você entender exatamente a topografia e como é o ligamento calcâneo fibular. Então aqui nós temos a fíbula e o osso calcâneo, vamos realizar a varredura no plano transversal dos tendões fibulares. Então já fica a primeira dica aqui para você. Quer ver o ligamento calcâneo fibular? Quando você faz o corte dos tendões fibulares, o ligamento vai estar formando ali o assoalho, o chão dos ligamentos, bem na região aqui, cerca de 45 graus entre a fíbula e o calcâneo. Com o transdutor nesta orientação, você vai conseguir observar se estiver normal. Então vamos lá observar aqui um exame normal, começando aqui, fíbula, retromalleolar, músculo e tendões fibulares. Então aqui eu tenho a fíbula e a gente vai acompanhar no eixo transversal dos tendões fibulares. Quando eu começo a sair da fíbula aqui, indo em direção, aqui observamos o talos e o osso calcâneo e a estrutura ligamentar íntegra, fibrilar e formando o chão dos tendões fibulares. E a gente pode observar o distanciamento dos tendões em relação ao osso. Quando a gente compara com o nosso caso, olha só o ligamento calcâneo fibular, espessado, heterogêneo, com marcado afilamento no terço médio e a aproximação dos tendões em relação ao osso, articulação subtalar. Então, neste caso, um caso alterado. Qual é a sua hipótese diagnóstica em relação a esse caso? Então, aqui nós temos uma rotura completa do ligamento calcâneo fibular. Comparando o normal com o alterado, olha o normal, olha o alterado, onde está as fibras do ligamento, e aqui nessa região não tinha substância ligamentar, e durante os testes, as manobras dinâmicas para tensionar o ligamento, em nenhum momento ele elevou os tendões fibulares. No caso normal, olha como ele forma esse chão e esse distanciamento entre os tendões e o osso. Sugestão de laudo, aqui é direto ao ponto, rotura completa do ligamento calcâneo fibular, caracterizada por espessamento e epicogenicidade do ligamento, destacando-se transfixação em seu terço médio. Agora eu quero chamar a atenção exatamente para essa distância entre os tendões fibulares e o osso. Olha no caso normal como a gente tem um chão aqui dos tendões fibulares, novamente aqui cranial, aqui caudal, talos, osso calcâneo e o ligamento saindo aqui da região mais interna da fíbula, indo em direção ao osso calcâneo e formando o chão dos tendões fibulares. E já no nosso caso, a gente observa aqui um acentuado afilamento e a aproximação dos tendões fibulares junto ao osso. Então olha só essa distância, comparando o caso normal e patológico, uma dica que ajuda muito a realizar o diagnóstico.
Vamos fazer uma correlação com a ressonância magnética? Então aqui é um plano sagital mostrando exatamente os tendões fibulares e a linha verde vai ser exatamente o plano que eu vou seguir no eixo transverso dos tendões. Então a gente vai observar essa imagem aqui e principalmente com foco nos tendões fibulares, aqui a região da fíbula face lateral. Então quando eu começo essa varredura, olha só os tendões fibulares, vou descendo a minha linha e chega nessa região, olha o ligamento calcâneo fibular, essa linha preta aqui formando o assoalho dos tendões fibulares nessa topografia, um ligamento normal. Já no ligamento alterado, fazendo o mesmo movimento, observando esta imagem, face lateral também, olha os tendões fibulares como eles estão próximos ao osso subtalar e a gente não observa nenhuma estrutura ligamentar. Está mostrando um caso de rotura completa na ressonância magnética. Lembrando que o complexo ligamentar lateral, quando a gente vai avaliar no ultrassom, os dois mais importantes e mais fáceis de avaliar é o ligamento talofibular anterior e calcâneo fibular. O talofibular posterior ele é difícil a avaliação e raramente sofre lesão. Então aqui uma imagem para mostrar em detalhe esses dois ligamentos, talofibular anterior com suas duas bandas e o calcâneo fibular. Então essa banda, esse folheto mais inferior do talofibular anterior, ele tem até uma continuidade, e isso é importante, tem se discutido muito sobre essa configuração anatômica e essa função do ligamento calcâneo fíbulo-talar, essa estrutura contínua aqui nessa topografia. Técnica de exame do ligamento calcâneo fibular. Então o ligamento ele possui uma orientação oblíqua, em cerca de 45 graus aqui nessa região. Essa angulação pode variar um pouco, entre 10 e 45, mas na maioria das vezes, se você posicionar o seu transdutor 45 graus, você consegue caracterizar o ligamento. Dificuldade, negociar com um maléolo lateral, porque normalmente o maléolo lateral ele é proeminente. Então uma dica prática é colocar um coxim de gel e só repousar o seu transdutor em cima do coxim para você conseguir uma melhor caracterização e ter um pouquinho de paciência. O mais importante aqui é realizar manobras dinâmicas com a flexão dorsal e o varismo do retropé. Eu vou demonstrar isso para vocês na prática. Então a posição do transdutor em cerca de 45 graus e você vai procurar uma faixa de tecido que é o ligamento formando o assoalho dos tendões fibulares. Então ele está bem nesta topografia aqui. Qual que é o pulo do gato aqui para você tensionar o máximo desse ligamento? É você realizar não só a dorsiflexão, mas o varismo do retropélio, o varismo do calcâneo. E o que vai acontecer é exatamente isso, ó, o ligamento ele vai ser tensionado e ali eu consigo abrir um pouco mais da subtalar. Então esse aqui é um pulo do gato para você conseguir tensionar melhor o seu ligamento. E este exame aqui é de um atleta que já teve uma lesão, mas tem um espessamento cicatricial e associando as manobras dinâmicas é possível observar nitidamente a continuidade do ligamento. Olha só o tendão e quando eu realizo as manobras, olha como ele está competente e formando o assoalho-chão. E aqui profundamente a gente enxerga o líquido na subtalar, o osso e a cartilagem. E agora no plano transversal do ligamento que a gente consegue acompanhar durante todo o trajeto. Novamente, observe a diferença quando você deixa o tornozelo numa posição neutra, como ele fica abaulado aqui embaixo, e depois quando você adiciona as manobras dinâmicas de dorsiflexão e de varismo, você abre o máximo ali daquele espaço e tensiona o máximo do ligamento. Então isso não foi possível observar no nosso caso, mais um indício que tinha uma rotura completa, porque você não observava o ligamento íntegro e formando esse assoalho. E o mecanismo de lesão dos ligamentos laterais é por esse mecanismo de supinação, que é a associação de uma inversão pé para dentro, uma flexão plantar e uma adução. E geralmente os ligamentos lesados são os ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular. Então esse paciente ele tinha também uma rotura completa do ligamento talofibular anterior. Se você prestar atenção na história, lá no começo do vídeo, você vai observar que ele já teve outros entorses. E aqui um dado importante é que a gente não caracteriza nada do ligamento. Olha só o vídeo no dinâmico, fazendo até a manobra da gaveta, a gente observa esse líquido extravasando, que é uma grande dica para caracterizar uma rotura completa. Depois a gente pode fazer um vídeo só falando do talofibular anterior, mas só mostrando aqui uma lesão associada. E um dado importante é falar que não tem ligamento, houve uma reabsorção ligamentar. Porque o cirurgião, se o caso for cirúrgico, ele tem que saber que não tem ligamento para ele reconstruir. Então ele vai precisar de pegar fibras de outro lugar, fazer um enxerto ali na região. Olha a comparação do que é o esperado do ligamento talofibular anterior, a posição do transdutor paralela à fáscia ou discretamente inclinada inferiormente. E a gente observa aqui o ligamento com padrão normal
e aqui não caracterizamos o ligamento nessa topografia. Então fiz um esqueminha aqui a fíbula, aqui o talos e até com o talo fibular anterior, mas isso serve para qualquer ligamento, inclusive para o calcâneo fibular, que é o foco do nosso vídeo. Então o ligamento normal é uma faixa de tecido fibroso que conecta um osso ao outro. E existem diversas classificações, uma das mais utilizadas por imagem é de estiramento, lesão parcial e lesão completa. E o estiramento, usando critérios de imagem, quando ele só tem um edema ao redor do ligamento, sem muita alteração, seria um estiramento. Lembrando que há divergências, né? Então, algumas classificações ortopédicas considerando a suficiência do ligamento e o grau de instabilidade. Uma lesão parcial já teria um espessamento do ligamento, o ligamento já muda aqui a morfologia, já muda também a textura, no ultrassom ele fica mais escuro, mas não tem áreas de descontinuidade. E uma ruptura completa, aqui nesse caso, com uma transfixação no terço médio aqui do talo fibular anterior, aí seria uma ruptura completa. E uma dica é, como ele é um reforço da cápsula, você observa o extravasamento de líquido, igual no nosso caso ali também. Então aqui uma lesão completa. E é necessário entender o tempo de lesão. Então há quanto tempo foi o entorse? Porque isso vai impactar diretamente no nosso laudo. Então aqui eu estou falando de lesões agudas. E falando também do padrão de lesão e a topografia, detalhar mais um pouco, não só lesão completa. Porque a lesão completa ela pode ser uma desinserção fibular, pode ser uma desinserção talar, e pode ser uma avulsão óssea, então o ligamento ele puxa o osso e tem um arrancamento ósseo, tanto na fíbula ou no talos. E depois, esse mesmo paciente ele retorna depois de 1 ano, 2 anos, e você vai realizar o exame. E aí você pode encontrar o quê? Alterações cicatriciais, desde um espessamento fibrocicatricial, um espessamento que pode ter uma morfologia mais meniscoide, predispondo ao impacto na região, pode ter um afilamento, e até o ponto de você ter a reabsorção ligamentar, que provavelmente foi o que aconteceu no nosso caso. Provavelmente ele já tinha uma ruptura com reabsorção, aí fez uma nova lesão que acumulou o líquido e demonstrou aquela ruptura completa sem nenhum ligamento. E qual que é o nosso checklist, que é o que eu acho mais importante do que falar se é uma lesão parcial, se é completa, se é estiramento, é você detalhar e descrever o que você está observando. Então às vezes você tem um acentuado afilamento e o ligamento está insuficiente, ou um abaulamento. Então com as manobras dinâmicas você consegue entender se existe uma faixa de tecido fibroso naquela região. Você pode ter uma lesão parcial, desde um espessamento, hipercogenicidade, mas sem áreas de transfixações ou desinserções, e você pode ter uma ruptura completa do ligamento, que foi o nosso caso. E a localização é importante, foi uma ruptura completa no terço médio, foi uma desinserção do talos, falando do calcâneo fibular, foi uma desinserção do calcâneo ou foi uma desinserção da fíbula, tem um arrancamento ósseo, e se tem reabsorção ligamentar, que é simplesmente você falar se o ligamento foi caracterizado ou não. E, nos casos mais crônicos, avaliar se tem um tecido fibrocicatricial hipertrófico que pode gerar sintoma na região. E não esquecer das manobras dinâmicas. E a importância da descrição, principalmente para quem não tem a base clínica do entorse, das lesões de ligamentos, a grande maioria das lesões dos ligamentos, o tratamento é conservador. O tratamento cirúrgico está reservado para os casos que evoluíram com instabilidade. Então, essa classificação que a gente tenta graduar, se foi parcial, se for completa, vai impactar ali no tempo de imobilização e na conduta ali do colega em relação ao tratamento, mas a grande maioria dos casos vão ser um tratamento conservador. Claro que existem casos de atleta que precisa voltar mais rapidamente, então cada caso acaba sendo individualizado. Dicas práticas, então, para a gente não esquecer. Dados clínicos é importantíssimo, entender o que aconteceu. Então, o entorse, ele não é uma lesão, ele é um mecanismo de lesão. E aí você precisa entender como foi esse mecanismo. O mecanismo de supinação geralmente está associado à lesão dos ligamentos laterais, talo fibular anterior e calcâneo fibular. Qual é o tempo da lesão? É uma lesão aguda? É uma lesão crônica? Que isso vai facilitar muito a sua interpretação. E na realização do ultrassom, não esqueça de realizar as manobras dinâmicas e da descrição detalhada, que é muito mais importante do que uma descrição falando que tem uma ruptura completa, sem detalhar onde está, se teve reabsorção ligamentar ou não, se teve avulsão óssea, se foi uma desinserção do talos. Então, detalhar a descrição é mais importante até do que uma classificação isolada, lembrando que há divergências das classificações. Espero que você tenha gostado do caso. Meu muito obrigado. Não esqueça aqui de comentar e de curtir o vídeo e até o próximo caso.